Ei, querida! Ei, Ei, Flávio! Flávio! Eu tô aqui Que também alegria! hoje. Olá, Muito bom. olá vocês duas. Meu abraço, meu cumprimento. É muito bom estar aqui. Igualmente. Bom, Igualmente. a gente já tem que começar agradecendo. A gente sabe o quanto que você é dedicado, tem as suas tarefas, né? Tem outras atividades também na casa, sua vida profissional. Eu fico acompanhando pelos raciocínios espíritas o quanto que você se movimenta, e isso é muito bom. E é uma satisfação saber que você conseguiu se movimentar na nossa direção, para que a gente possa aproveitar um pouco do seu olhar no Evangelho, né, da sua forma de nos ajudar a refletir. Então, fica aí já um registro, né, da satisfação mesmo de ver você aqui com a gente, tá bom? Não, eu que agradeço, Marilda, pela oportunidade. Agradeço também a Jussara, que às vezes é intermediária, porta-voz. Para mim é uma honra. Eu falei isso no primeiro contato, né? E a gente voltou a combinar. E para mim é uma honra, é uma grande alegria poder estar aqui falando com você, para o seu público, para o pessoal do Allan Kardec. Então é uma grata satisfação mesmo. E muito obrigado por lembrar de mim, né? Por reservar um espaço aí, por ter paciência, né? O tema de hoje fala sobre perseverança, insistência e paciência. E obrigado por isso. Né? A gente vê o seu esforço, então é fácil de compreender quando nem sempre é possível, né, com a frequência que a gente às vezes gostaria, tá? Então, nós vamos fazendo os nossos combinados. A Ju entrou para poder, né, fazer parte da nossa recepção, a recepção da Casa Espírita, né? E eu vou convidá-la para ela ser a responsável da nossa prece inicial. E quando a pessoa vem, Flávio, a gente meio que aproveita muito, sabe? E aí, então, se você puder fazer a nossa prece de encerramento, para a gente seria uma gratidão muito boa. Se você puder. Claro, claro. Combinar? Combinado. Então tá. Ótimo. Eu vou deixar a Ju agora, então, conduzir, né, dizer o que ela se sentir à vontade, fazer a prece inicial, para na sequência a gente estar ouvindo um pouco dessa parábola junto com você. Pode ir lá, Ju. Eu sempre fico muito feliz de estar com o Flávio, né? Flávio é uma pessoa assim tão iluminada que eu não tenho muito o que falar dele, não. Vocês já conhecem por uma vez que esteve aqui conosco e ele todo dia é um aprendizado. A noite de ontem foi fantástica, sensacional. Mexeu com todo mundo ontem, as reflexões feitas por ele. Mas, Flávio, você é sempre bem-vindo. Você é luz. Então, luz é sempre maravilhoso, especial. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te admiro, o quanto eu respeito você. Então, em nome do GEAC, sempre você é bem-vindo, né, Marilda? Marilda, com certeza assina embaixo. Tá? Tanto a Jussara como a Marilda foram muito generosas nas palavras, né? Tiveram consideração e comentaram muito positivamente a meu respeito, mas eu quero enfatizar dizendo que eu de fato me sinto muito mais abençoado, muito mais honrado do que vindo aqui contribuir, agregar, acrescentar algo. Tenho certeza que muitas vezes recebo mais do que necessariamente dou. E para mim é uma satisfação, é sempre uma alegria poder falar da doutrina espírita, portanto, essa caridade, essa generosidade de você, Marilda, me permitir aí comentar sobre a doutrina espírita, com essa confiança, né, de falar para o seu público. Eu me recordo aqui, eu estou me lembrando agora que no nosso primeiro contato houve alguns problemas técnicos, não foi? Em relação à conexão no Instagram. Agora eu estou recordando aqui que minha conexão caía e tudo, né?
Mas eu acho que hoje não vai ocorrer. Isso, mas o mais importante não caiu, que foi a nossa conexão. Uhum. Maravilha, maravilha. Bom, o tema é um tema que eu ainda não abordei e me empolga os temas do Evangelho, embora eu acredite pessoalmente que os temas do Evangelho são temas muito mais desafiantes. Diferentemente do que talvez algumas pessoas pensem, os temas científicos para mim não são tão de fôlego como os temas do Evangelho. Por incrível que pareça, porque aparentemente algumas pessoas acreditam, e talvez algumas pessoas, colegas nossos da atividade espírita, vão pensar diferente, é claro, tem diferenças de sentir, de pensar, que os temas científicos, pelo rigor técnico, teórico, seriam os mais desafiantes para alguns. Para mim pessoalmente, como orador, e aí é algo muito pessoal, os temas do Evangelho me exigem mais, porque os temas do Evangelho exigem de mim uma sensibilidade, uma delicadeza. Os temas científicos, muitas vezes, nos convidam a reproduzir informações, coletar, e eu não sou muito inteligente, mas minha memória não tem me prejudicado nesse sentido. Eu não tenho o que reclamar da minha memória, no sentido de citar, de memorizar e de mencionar a literatura, a bibliografia. Então, nos temas do Evangelho, não são apenas reprodução de conhecimento, não são apenas citação de literatura. A gente tem que ter uma sensibilidade de mergulhar no cenário cultural da época de Jesus, tentar entender as entrelinhas de cada palavra, tentar comparar a tradução, tentar ver o que é que os comentaristas, o que é que os estudiosos católicos, protestantes, afinal de contas, a gente tem 2000 anos de cristianismo e muita gente boa já pensou sobre essas páginas, né? Muita gente boa já quebrou cabeça, né? Bateu cabeça para tentar entender esses textos. Então, pelo fato de ser espírita, a gente não pode deixar de também beber da sabedoria do cristianismo ao longo dos tempos, não obstante todos os erros, não obstante os equívocos naturais, os preconceitos e até as alterações, as deturpações, mas houve muita coisa boa que foi sendo produzido ao longo dos tempos na tradição cristã, católica, protestante, nas várias denominações. Então não podemos negar e não podemos recusar, porque às vezes o que eu estou tentando pensar ou estou tentando elaborar, já teve alguém melhor do que eu, mais preparado, que já se debruçou sobre isso, né? Só para pensar aqui, quantas mentes maravilhosas que não tinham as ferramentas que o Espiritismo dá, mas que, apesar das limitações da época, porque não tinham o olhar do Consolador, não tinham o instrumental espírita, mas tinham um intelecto maravilhoso e tinham bagagens maravilhosas. Então eu não posso aqui recusar a contribuição de Agostinho, uma inteligência fora do comum, de Lutero mais tarde, de Tomás de Aquino, dos grandes teólogos que se debruçaram sobre esse texto, né? Sobre os textos do Evangelho. Então, a gente parte inicialmente com essa humildade intelectual. Afinal de contas, o Espiritismo ele é uma doutrina que, na verdade, está presente em toda a história da humanidade. Allan Kardec vai falar isso, que os fundamentos espíritas não são patrimônio exclusivo de nenhum segmento específico. O que o Espiritismo fez foi reunir, organizar e dar um código pedagógico e doutrinário, daí codificação. Mas Kardec vai dizer, o Espiritismo está presente ao longo da história. Espiritismo no sentido das ideias, né? Não no sentido de doutrina organizada, né? Então, essa humildade intelectual é importante, afinal de contas, o próprio Kardec leu a sabedoria ao longo dos tempos. Os próprios espíritos que codificaram a doutrina espírita eram, na sua maioria, católicos e protestantes, padres, bispos, teólogos. Então é importante a gente também se dar conta disso, né? E aí eu escolhi esse texto, eu nunca abordei essa parábola,
né? E como eu me sinto desafiado pelo Evangelho, em vez de repetir ou reproduzir aquilo que eu já abordei em outros temas, ou então escolher um tema que eu já abordei, que já está aí, para tentar dar uma cara nova, eu sempre tento ir por outros caminhos. Eu acredito, inclusive, que nesse momento de pandemia e contato virtual, os oradores devem estar sendo mais exigidos, pelo menos eu exijo mais de mim, porque se eu falar o mesmo tema, com as mesmas palavras, repetindo a mesma coisa do que já está gravado, as pessoas já conhecem, né? Tudo que está registrado aí, inclusive sobre esse tema, deve ter muita gente boa que já falou sobre o assunto. Então, sempre dá uma cara nova, claro, preservando os aspectos essenciais, mas dá uma roupagem nova aos temas já batidos. Mas esse tema, especificamente, eu nunca abordei, e eu me sinto interessado em também explorar temas que eu ainda não abordei, novos, para tentar, de alguma forma, também entender, sem a presunção de esgotar o assunto, de falar tudo sobre essa parábola. Afinal, como diz Emmanuel em O Consolador, as parábolas de Jesus são sementes de verdades espirituais que ele condensou para que o futuro pudesse ir produzindo e frutificando aquelas sementes. Então, à medida que a gente amadurece, a gente penetra em camadas mais profundas dessas parábolas. Afinal, as parábolas de Jesus são aspectos de verdades espirituais ditas por um espírito crístico, por um espírito puro, né? Então não é pouca coisa, né? É aquilo que a gente um dia vai alcançar, né? É como se Jesus estivesse revelando aspectos da vida de um espírito perfeito para nós, através de histórias simples, cuja linguagem é grosseira, linguagem oriental, alguns termos nos parecem estranhos, a narrativa parece simples demais, mas que contém muita sabedoria. Bom, a parábola da viúva e do juiz, que aliás tem vários nomes, né? A parábola da viúva e do juiz é chamada por alguns autores, porque esses títulos não estão nos textos originais, nos textos antigos não havia títulos. Esses títulos são dados por cada versão da Bíblia, por cada tradução. Então, no caso da parábola do juiz e da viúva, a gente tem, por exemplo, várias versões da Bíblia que fala parábola da viúva, outras, parábola do juiz iníquo, outra, parábola da viúva importuna, outra, parábola da viúva importuna e do juiz iníquo, juntou os dois, e assim por diante. Mas ela é uma parábola que está no Evangelho de Lucas, só no Evangelho de Lucas. Dos 4 evangelhos, portanto, só Lucas escreveu. O Evangelho de Lucas tem parábolas muito especiais, o que levou o estudioso Kenneth Bey, que eu vou citar algumas vezes ele aqui, escreveu um livro formidável chamado Parábolas de Lucas, um livro excepcional, denso, complexo, profundo, mas muito bom, porque Kenneth Bey, ele viveu mais de 40 anos no Oriente Médio, ele resolveu viver com a esposa no Oriente Médio para recolher a cultura do Oriente Médio e entender os textos do Evangelho e os textos bíblicos, entendendo a cultura mais próxima daquela cultura que Jesus viveu, daquela cultura que Jesus lidou, né? Então, esse aspecto é importante. Então, ele viveu com camponeses do Oriente Médio. A rigor, Jesus era um camponês do Oriente Médio. Então, isso é interessante. Ele viveu nas regiões do Líbano, as regiões ali de tradição muçulmana, e conversou com muçulmanos e com cristãos da região para tentar entender algumas passagens do Evangelho, porque quase sempre ao longo dos tempos, os estudiosos da teologia ignoraram o contexto. O contexto em que Jesus falou aquelas palavras, a linguagem que ele usou, e o auditório dele. Toda a parábola de Jesus tem um público. E é interessante a gente tentar entender no texto que público é. Às vezes é a multidão, às vezes é só os discípulos, às vezes são discípulos mais próximos, às vezes ele está falando com camponeses, às vezes ele está falando com agricultores, às vezes ele está falando com comerciantes, às vezes o público dele é doutor da lei, doutores da lei que estão assistindo, às vezes é pescadores. A gente entender o auditório que escutava Jesus, os interlocutores de Jesus, é entender muita coisa. Kenneth Bey tem até
uma imagem muito bonita. Ele vai dizer o seguinte: às vezes um quadro com a moldura ressalta o próprio quadro. É claro que o quadro é mais importante, mas se você tem um quadro com tons verdes e tons marrons, e a moldura for marrom, vai ressaltar os tons marrons da pintura. E assim por diante. O auditório de Jesus é a moldura. E se a gente ignorar o auditório, a gente perde alguma coisa. Então, isso foi o trabalho de Kenneth Bey, e ele entrevistou pessoas ali que puderam informar a ele algumas coisas da cultura que ele, como norte-americano, ocidental, não conhecia, né? Deixa eu ver se eu tiro o Bluetooth aqui, que às vezes dá uma microfonia. Pronto. E esse texto, portanto, a parábola da viúva e do juiz, está no capítulo 18 de Lucas, versículo 1 a 8. A gente vai ler primeiro aqui. A parábola diz assim: eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, mas qualquer Bíblia, a essência é a mesma, né? Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Interessante que os teólogos dizem o seguinte, que esse verbo esmorecer só aparece no apóstolo Paulo. Paulo adorava usar esse verbo esmorecer. A suspeita é o seguinte, que Paulo está por detrás desse texto, porque Paulo era amicíssimo de Lucas, né? Então, há uma suspeita da Bíblia de Jerusalém de que Paulo é quem escreveu com Lucas ou esteve por detrás dessa escrita de Lucas, né? Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou lhe fazer justiça para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. Iníquo ou injusto, tá? E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que ele lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Interrogação. O versículo 8 acaba assim. Bem, uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui é que o termo justiça na tradição judaica não tem a mesma acepção que a gente dá. Justiça, quando a gente fala em justiça, a gente já pensa o quê? No judiciário, nas questões jurídicas, né? Na ação judicial nossa, né? Ou num processo de retaliação, na visão do olho por olho, dente por dente. Mas justiça, a expressão sadik, né? Significa a lei de Moisés, portanto o Pentateuco mosaico, todo o código espiritual, que também era o código legal. O código espiritual dos judeus era também o código legal. Então não havia divisão de poderes, judiciário, legislativo, executivo, não. Era tudo uma coisa só, inclusive o espiritual. Então os mandamentos de Moisés, no Pentateuco, né? Deuteronômio, Número, Êxodo, Gênesis e assim por diante, nesse Pentateuco, eles revelam ali não apenas o código legal, mas também os princípios espirituais, que é uma coisa só. Por isso que os doutores da lei, que eram operadores do direito, eram também sacerdotes do templo, porque era uma coisa só. Então, a lei era o código espiritual e o código legal. Isso é muito importante. Quando a gente fala em justiça, e Jesus utiliza esse termo, não está falando apenas em processo judicial, mas também na ideia de espiritualidade. Por quê? Porque o justo era o indivíduo santo. Jesus era chamado o justo dos justos, né? Deus era o justo, né? Então, o indivíduo que era justo era indivíduo santo, indivíduo espiritualizado. Daí, quando a gente vê aquela bem-aventurança, aqueles que têm fome e sede de justiça, a gente tem que entender nesse sentido, de espiritualidade. Aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, ou então as propostas de Jesus, né? Senhor, o que fazer para ser justificado? Né? E aí Jesus conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano e diz, e aí ele, o samaritano, saiu justificado.
É nesse sentido. Ou seja, no sentido de espiritualidade, de iluminação. Essa é uma questão importante, porque o final dessa parábola fala que Deus, na figura do Filho do Homem de Jesus, voltaria à Terra, e a pergunta é: encontrará a justiça feita, a fé nas pessoas para fazer essa justiça? A gente entendeu ao longo dos tempos que essa justiça de Deus era um julgamento, onde ele iria condenar alguns, iria absolver outros, mas a justiça que Deus vai produzir é espiritualidade para as pessoas. Ou seja, quando Jesus voltar aqui entre aspas, simbolicamente, ou seja, a proposta dele voltar para espiritualizar, fazer justiça, equilibrar as coisas, eliminar o mal do ser humano e, portanto, o mal do mundo como consequência, encontrará a fé nas pessoas. Então, o texto acaba assim, nesse sentido. Bem, os teólogos estudiosos perceberam que essa parábola de Jesus estava citando um texto clássico da época. Há um texto, nem toda a Bíblia tem esse texto, não sei porquê, porque há uma discussão teológica, né, em relação a alguns textos bíblicos, né? Nenhuma discussão existe entre os livros dos profetas, Isaías e Jeremias, e nem do Pentateuco Mosaico, mas alguns livros há diferença. Mas a grande maioria das Bíblias inclui 2 livros, que é o livro da sabedoria e o livro eclesiástico. O eclesiástico aqui não é o Eclesiastes, o Eclesiastes atribuído a Salomão. Há um outro livro chamado Eclesiástico, e que culmina no livro da sabedoria. A suspeita é que ele foi escrito pelo mesmo autor, embora o livro da sabedoria, há dúvida se foi Salomão ou foi Ben-Sirac. Mas o Eclesiástico foi escrito por Ben-Sirac. Yeshua Ben-Sirac, Jesus Ben-Sirac, Jesus filho de Sirac. Porque o nome Jesus era um nome relativamente comum, né? Jesus Ben-Sirac, Jesus filho de Sirac. Ben-Sirac, ele era um conservador, um judeu conservador, rabino, muito intelectual, e ele fez esse texto para reunir aquilo que ele considerava essencial da lei para que o judeu pudesse se comportar. Então o texto de Sirac é um texto que pinça Moisés e tenta colocar aquilo que ele considerava o essencial de Moisés, né? Tem umas coisas muito interessantes, tem a moral de Moisés repetida, tem muito machismo, ele reproduz muito machismo, muita cultura patriarcal, enfim, tem essas coisas. Mas a intenção de Ben-Sirac era estabelecer um código de conduta para o judeu mais claro. Esse texto data de mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Na época de Jesus, e logo depois de Jesus, esse texto era muito lido, os cristãos liam muito. No capítulo 35 desse livro, versículo 12 a 18, Ben-Sirac diz assim: olha a semelhança, pois o Senhor é um juiz que não faz diferença entre as pessoas. Ele não considera as pessoas em detrimento do pobre. Ouve o pedido do oprimido, o apelo do órfão, a súplica da viúva que derrama o seu choro. Não correm as lágrimas da viúva pelas faces, e o seu grito não é contra aquele que as provoca? Aquele que serve a Deus de todo o seu coração é acolhido, e o seu apelo sobe até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens, e enquanto não chega lá, ele não se consola. Não se retirará daí, enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos, fizer justiça aos justos, restabelecer a equidade. Não se retirará daí, enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos e fizer toda a justiça, vingando inclusive os injustos. E aí ele entra esmiuçando a vingança, como a vingança ia ser feita. Bom, a parábola de Jesus não fala de vingança. Modifica essa coisa da vingança. Fala de um reino de paz e de Deus estabelecer justiça. A colocação de Ben-Sirac fala de uma viúva, de um apelo que Deus não faz acepção, que a viúva, o órfão ou o pobre pede e é atendido. E Deus não sai e atende imediatamente ao apelo, vingando os injustos e atendendo ao suplicante. Na parábola de Jesus, não. Na parábola de Jesus fala de um apelo a Deus
Deus atende, mas não imediatamente. E às vezes Deus tem paciência para atender, porque o verbo esperar está na parábola. Agora vamos às considerações gerais, né? E culturais também. É importante a gente perceber que a viúva no Antigo Testamento era uma das pessoas, talvez a pessoa mais vulnerável, mais frágil do contexto na época. Cultura patriarcal, uma sociedade de homens, a vida pública era dos homens, a mulher tinha sua atividade limitada e circunscrita às experiências no lar, a viúva ficava desamparada e era objeto de suborno, de golpe, de fraude, porque muitas vezes ficava com alguma herança do marido, né? Ficava com alguma propriedade, com alguma coisa que o marido acumulou. E na época de Jesus, o valor maior não era dinheiro, era terras. As terras valiam mais. Ninguém vendia a terra, a não ser numa situação extrema. E a viúva, quando perdia o marido, quando ficava viúva, a mulher, quando ficava viúva, ficava numa situação mais delicada e tinha que administrar os bens que o marido deixou. Ora, é nesse contexto que a gente vê uma série de referências no Antigo Testamento se referindo a injustiças com as viúvas. Pessoas dando golpe, pessoas se apropriando dos seus bens. E aí na justiça, muitas vezes o lado do opressor era que favorecia, era que predominava. Então essa era a cultura. Tanto é que Jesus falava, né? E ai de vós, fariseus, que devoram as casas das viúvas. Então havia essa tradição, essa cultura, e ao mesmo tempo no Antigo Testamento, a maioria dos profetas se refere à viúva como alguém que deveria ser ajudada pelo homem de Deus. Ou seja, pelo homem santo, pelo homem de Deus, deveria ser ajudada. A ponto de, o livro de Oséias fala de Oséias entrando numa cidade gentia, numa cidade estrangeira, e Oséias ajudando uma viúva que não era judia. O que era uma coisa até estranha. Era uma mulher estrangeira, que não era judeu, né, não era judia, era uma mulher, portanto, grega, se não me falha a memória, fenícia, e ele ajudou. Então, mas mesmo assim havia no código moral a ajuda às mulheres. Mas nem tudo é ruim na cultura oriental para as mulheres. Eu vou citar aqui algumas coisas muito boas, inclusive o cavalheirismo que existe e existia no Oriente Médio em relação às mulheres. A cultura do Oriente Médio é uma cultura que é chamada de cultura de vergonha/honra. O que é que significa essa cultura? Se baseava em coisas que não são coisas individuais. Por exemplo, eu, Flávio, não faço uma coisa errada porque eu individualmente, através de um conceito de certo e errado que eu tenho, eu acredito que aquilo é errado e eu não faço. Na cultura do Oriente Médio não havia isso, não havia esses conceitos abstratos. Era baseado na cultura da vergonha e da honra perante a comunidade. Então eu não faço algumas coisas porque vai ser vergonhoso perante a comunidade. Porque vai ficar feio perante a comunidade. Vai desonrar a minha imagem e a minha postura perante as pessoas. As minhas condutas normalmente ficavam sendo conhecidas, ficavam sendo notadas. Então era uma dignidade comunitária, porque as pessoas viviam em comunidade, uma sociedade tribal, né? Então era mais ou menos essa ideia. Então os atos das pessoas as pessoas sabiam de maneira geral. Uma coisa importante também é que a mulher naquela época era realmente alguém que não tinha acesso ao público, era alguém que transitava muitas vezes com a mãe ou com o marido. Tem coisas culturais do Oriente Médio que eu não vou nem me alongar aqui, porque senão a gente vai sair do tema, mas, sei lá, a mulher não podia tirar o cabelo do véu. O único momento que ela tirava era no casamento, que era voto de fidelidade ao marido. Se ela tirasse o cabelo em público, soltasse o cabelo em público, ela estava dizendo de uma outra forma que ela era prostituta. Havia todo um código ali que a mulher sozinha poderia ser mal vista, daí a dignidade comunitária. A mulher sozinha, por exemplo, caminhando à noite, como é que é isso? Poderia ser mal vista, poderia ser mal falada. Então tinha toda essa tradição, né? Mas já adentrando na parábola, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o juiz dessa parábola, Jesus diz que ele não considerava as pessoas.
essa expressão é uma expressão do idioma da época para dizer o seguinte: ele não respeitava o próximo. Ele não tinha dignidade comunitária. Ele não estava nem aí para que a comunidade vai saber dele. Ele não... se estava ali alguém que ia até ele, portanto, uma parte do processo, né? Quando fala na parábola adversária, é uma parte do processo. O processo judicial tem duas partes, né? Tem uma parte e tem outra, né? Tem uma que acusa, tem outra que defende, como o judiciário atual. Se uma pessoa está ali solicitando a justiça dele, ele sabe que essa pessoa está certa, que ele está com a razão, e ele não age de conformidade à lei, dando razão a ela, ele está agindo de maneira vergonhosa perante a comunidade. A comunidade toda ficava sabendo. É uma cultura toda de comunidade. Só para citar um exemplo, vou citar uma outra parábola de Jesus, a parábola do rico e de Lázaro. A parábola do rico e de Lázaro tem um verbo no passivo que diz assim, que Lázaro era colocado, ele cheio de feridas, né, doente, era colocado, ele não ia, ele era colocado, ele estava fragilizado, ele era colocado na porta da mansão do fariseu, né? Lázaro e o rico, né? Então era botado ali na porta. Quem botava ele? Quem é que botava? A comunidade. A comunidade sabia que ele estava doente, que ele precisava de ajuda, e somente alguém rico que tinha acesso aos médicos podia ajudar Lázaro. E colocava ele na porta. Ou seja, a comunidade esperava que aquele rico ajudasse o Lázaro da parábola. Então, havia essa cultura comunitária. Ora, o juiz, portanto, não estava nem aí para a cultura comunitária. E quando Jesus fala, ele não temia a Deus, é uma expressão que significa o seguinte: ele era cético. Ele não tinha ética religiosa, ele era descrente, ele era ateu, ele era materialista. Portanto, não espere que ele vai agir de acordo com Deus. Embora ele fosse um juiz, e o juiz da época agia de acordo com os códigos legais, que eram também espirituais, ele não acreditava em Deus, ele não considerava uma ética espiritual para agir, não estava nem aí para Deus. Então, esse é o cenário de Lucas, o cenário que Lucas coloca, e a moldura do quadro é a frase inicial da parábola. Porque Lucas começa dizendo assim, e aí ele contou, e aí o quê? Aí você vê os outros versículos, os versículos anteriores, Lucas está dizendo que Jesus está falando sobre orar, está falando sobre a volta do Filho do Homem, está falando sobre a postura do religioso perante Deus, e aí a gente começa a entender. E Lucas diz assim, e aí ele contou uma parábola para falar sobre a insistência da oração, orar sem desanimar, sem esmorecer, como está aqui no texto, né? Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, esse é o cenário de Lucas. Qual é o auditório? Os discípulos. A gente sabe isso nos versículos anteriores. É uma conversa com os discípulos. Ou seja, Jesus está falando para os apóstolos como deve ser a atitude do sujeito com Deus espiritualizando-se. Então, e diante das injustiças, qual é o tema da parábola? Orar sempre, sem jamais esmorecer. Esse é o tema. Mas esse tema tem desdobramento, porque a oração em Jesus não é apenas um conjunto de pedidos ou de frases. Nos versículos anteriores, Jesus condenou o uso excessivo de frases, as orações longas. E nessa parábola ele fala que não precisa de oração longa, precisa de insistência. O que é insistência? Intensidade de sentimentos. Os espíritos dizem a Allan Kardec assim, não basta orar muito, é necessário orar bem, porque é o sentimento de elevação e não as palavras. Ou seja, a prece é muito mais sentimento que me conecta do que o palavreado que eu uso. Ora, então esse orar com insistência é orar com intensidade, né? A gente tem que entender nesse sentido. Ora, o juiz dessa parábola não dá para recorrer para ele, porque ele não tem ética nenhuma que a gente possa esperar alguma coisa dele. Se a gente chegar num juiz desse e dizer assim, pelo amor de Deus, não adianta, porque ele não tem nada aí para Deus. Ele não acredita. Se ele falar, juiz, por minha causa, a minha causa jurídica, faça alguma coisa por minha causa. Ele não está nem aí também para as pessoas. Ele não está nem aí para os outros. Ele não se importava. A viúva, como eu falei, era o adulto mais vulnerável. A viúva estava numa situação onde ela recorre ao tribunal. E aqui é uma coisa importante. Na cultura do Oriente Médio, há textos falando isso, o seguinte. Como a mulher não acessava muito os espaços públicos,
a mulher não ia para tribunal. As mulheres não iam para a audiência judicial. Mesmo quando a causa judicial era ela, um homem ia por ela, para defendê-la. Aí Kenneth Bey, estudando essa parábola, vai dizer: o texto está dizendo que essa mulher era sozinha. Não tinha nem marido, mas não tinha também filho masculino, não tinha irmão masculino, era uma mulher sozinha no mundo. Portanto, não era apenas uma viúva vulnerável, era uma viúva na situação mais vulnerável de todas. Porque ela teve que ir. Ela teve que ir. Só que aqui há um detalhe muito especial, porque os teólogos se deslumbraram com a ideia de Jesus colocar uma mulher protagonista na parábola. E é verdade. É revolucionário. Veja que a história que eu citei de Ben Sirac, ele começa com a viúva e depois vai para o homem. Ele começa com o apelo da viúva, depois fala do órfão, depois fala do justo, do indivíduo que pratica a fé e sai um pouco da viúva. Aqui a parábola fala de uma mulher, o que deveria escandalizar para os preconceitos da época, porque a mulher aqui é colocada como um símbolo, né? A viúva aqui da parábola é colocada como símbolo. Ora, o interessante aqui é que há um detalhe inteligentíssimo. Claro que Jesus colocou a mulher como protagonista, isso foi brilhante também para chamar a atenção dos preconceitos da época, mas há um detalhe ainda maior, que é o seguinte: a presença dessa mulher num espaço judicial gerava um outro efeito que não era o efeito dos homens. E aqui eu preciso apelar para o cavalheirismo do Oriente Médio. Apesar de ser uma cultura machista, apesar de ser uma cultura patriarcal, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui agora, mas há aspectos bons na cultura do Oriente Médio. Há aspectos bons. E existe um cavalheirismo no Oriente Médio que até hoje é respeitado. Um cavalheirismo para com as mulheres. Um cavalheirismo que é bastante respeitado. Aquela mulher viúva estava chegando ali no judiciário para pedir justiça. E aí o texto também revela uma coisa interessante. Se aquela mulher estava pedindo ao juiz, é porque ela estava certa. Porque senão, era só o juiz dizer: minha senhora, você está pedindo uma coisa que eu não posso fazer, porque é injusto. Eu não posso proferir essa sentença. Você está pedindo uma loucura para mim. Eu sou um juiz. Eu não posso proferir essa sentença. Você está pedindo uma coisa que eu não posso ceder. Se ela estava pedindo, insistindo, e o juiz estava recusando e não estava falando nada, não deu nenhuma explicação para ela, é porque ela estava com a razão. E o juiz não queria, na verdade, dar a razão a ela. Moral da história. Kenneth Bey, ele pesquisou uma série de tradições orientais e percebeu que na maioria dos casos judiciais envolvendo as viúvas, elas perdiam a causa judicial. Por quê? Porque o outro lado era um homem poderoso que aplicou algum golpe e que subornava o juiz. O que é que Kenneth Bey concluiu? Esse juiz da parábola foi subornado. Ele tem algum interesse na causa. Ele fica recusando ela, e a parábola diz assim: e uma viúva vinha ao juiz. Se vinha, ela todo dia batia um ponto. Não era aí um dia só. A parábola dá a ideia de que a viúva ia recorrentemente, ou seja, visitava o juiz no fórum várias vezes. Ou seja, ficava insistindo nele. Não foi uma visita única de um dia só. Então a parábola mostra também isso. E mostra que esse juiz é iníquo, é injusto, porque ele estava sendo subornado. Ele tinha interesse em dar ganho de causa para outra causa. Mas a mulher batia o ponto ali e insistia. Bom, eu queria citar só o cavalheirismo do Oriente Médio. Na tradição judaica, muitas vezes em guerras, muitas vezes em conflitos, as mulheres eram preservadas e respeitadas. As mulheres eram resguardadas ali. Kenneth Bey, por exemplo, em um momento viveu em uma época da guerra libanesa, no Líbano. A guerra libanesa durou de 1951 a 1991. E ele disse: houve um período da guerra libanesa que eu resolvi não sair de casa, porque eu corria risco de vida. Os homens do Líbano estavam sendo sequestrados por milícias da outra facção, porque havia uma briga, né, um conflito religioso e um conflito civil-militar. E eu resolvi dar aulas aos meus alunos dentro da minha casa. Os meus alunos transitavam, a gente conseguiu autorização
policial para que eles viessem, afinal de contas era só estudo bíblico. E eles vinham à minha casa e ensinavam. Como eu era um estrangeiro que estava no Líbano, eu corria mais risco. Então eu não saía, eu passei mais de 2 anos trancado em casa. Mas minha mulher e minha filha podiam sair livremente na rua e ninguém mexia com elas. E eu ficava mais em casa para que todo mundo respeitasse. As milícias não tocavam nela. E Kenneth Bey vai dizer, da janela da minha casa, um dia eu vi uma milícia passando e uma senhora idosa com a roupa negra, uma roupa toda preta, com um véu também negro, se aproximar da milícia, porque discordava daquela guerra, e encher os policiais de desaforo, colocar o dedo na cara deles, xingar eles. E Kenneth Bey disse assim, eu assisti aquilo tudo assustado, e os policiais não fizeram nada, sorriram para ela, pediram para ela se acalmar e ainda pediram desculpas. E aí eu perguntei a um dos meus alunos, vem cá, e esse tipo de coisa acontece? Os policiais não vão fazer nada com ela? Eles não, aqui eles não vão mexer com as mulheres. E se fosse eu ou algum homem que falasse isso para eles, seria fuzilado. Receberia uma bala logo na cabeça. Então, o cavalheirismo do Oriente Médio. Por que eu estou citando isso? Porque essa mulher chega lá para o juiz e começa a insistir ele. As audiências judiciais eram públicas, todo mundo deve ter percebido. As audiências eram faladas alto, eram faladas em público, todo mundo estava ouvindo, portanto. Né? E ela deve ter causado embaraço. Ou seja, como é que o juiz ia ficar recusando ela e ficar maltratando uma viúva na frente de todas as pessoas? Uma viúva sozinha, que não tinha ninguém que pudesse ampará-lo. Ou seja, a viúva naquela postura deixou o juiz numa situação ruim, numa situação em maus lençóis. Esse cenário Jesus pensou quando pintou essa parábola para falar de verdades espirituais. Ora, a viúva estava no seu direito, portanto, né? E aí, qual é a conclusão da parábola? A conclusão é o seguinte. Primeiro, a gente tem uma mulher heroína na parábola, que é um exemplo de confiança e persistência, mesmo diante das injustiças. Aí que está a sutileza da parábola. A parábola não fala só de oração. A palavra fala de oração, mas a oração em Jesus é pede e obtereis. Batei na porta e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Então a oração em Cristo não é apenas falar ou mentalizar. É também se esforçar para praticar a fim de sintonizar com o alto. Né? Diz Emmanuel que o pede e obtereis significa que tudo aquilo que eu vibro e me comporto para tal, eu estou pedindo ao universo e eu estou indo para lá. Eu estou me atraindo para aquilo. Né? Então, a força do desejo. Já caminhando para a conclusão, eu não sei se eu estou extrapolando muito tempo, Marilda. Não, tá bom. Eu vou te finalizar, tá bem, tá ótimo. Pronto. A conclusão é uma mulher heroína, que não é apenas o exemplo de pedido, mas é o exemplo de persistência diante das injustiças do mundo. Então tem a ver com uma conduta e não apenas com uma oração. A oração pode vencer o medo, porque a injustiça causa medo. Ela estava numa situação que gera medo. Mas a oração pode vencer o medo. E é interessante quando Jesus fala de Deus esperar para fazer justiça, observai o juiz iníquo. E se o juiz iníquo fez isso, imagine Deus que espera para estabelecer a justiça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: enquanto Deus não me dá uma resposta, eu insisto. Eu oro, eu peço e eu me comporto para tal. Quando eu receber a resposta divina, se a resposta for de acordo com o meu pedido, eu fui contemplado. Se não for de acordo com o meu pedido, aí sim seja feita a sua vontade. Mas enquanto ele não me der a resposta, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, eu grito alto e bato forte nas portas do reino dos céus. Né? A oração insistente, batendo nas portas do reino dos céus. Ora, Jesus está dizendo também que Deus, se o juiz atendeu aquela mulher, Deus, que não é um juiz de propina, não é um juiz corrupto, contempla de uma forma muito maior, afinal de contas, se aquele juiz, para não ser aborrecido, porque aquela mulher estava gritando, aquela mulher estava falando alto, estava comprometendo ele, cedeu a ele, mesmo que por egoísmo,
Deus não age como um juiz. Age de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais abrangente. E uma outra coisa, não é oração sem ação. Porque o último versículo da parábola fala da terra sem fé. Quando o Filho do Homem voltar para espiritualizar, isso é, para fazer a justiça, para operar a justiça, vai encontrar a terra sem fé, ou seja, eu oro, eu insisto, mas eu não posso evaporar a minha fidelidade, a fé aqui no sentido de fidelidade. Eu não posso evaporar a minha postura moral. Eu não posso diluir com a minha postura moral, com a minha moralidade. Eu preciso orar e insistir, mas eu preciso manter essa prece com o combustível do meu esforço para ser cada vez melhor, para me melhorar. Então, moral da história, enquanto o planeta é injusto, enquanto estivermos em um planeta de sofrimentos, de dores, enquanto estivermos em uma situação desigual como estamos vivendo, enquanto vivermos numa terra ainda de provas e expiações, enquanto vivermos numa vida de dificuldades, de injustiças, enquanto a justiça não chega, a gente tem que ser insistente no bem. A gente tem que ser persistente no bem. E a gente tem que estar sempre sintonizado com o alto. Ou seja, sintonia com o alto, oração e persistência, insistência no bem. Enquanto não há justiça, insistir no bem e sintonizar com Deus. Para concluir o meu comentário, eu me lembro de uma história que está narrada num livro de Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, que ilustra muito bem isso. Filomeno conta, eu vou contar aqui de maneira bem mais sucinta, bem mais resumida, Filomeno conta a história de um pai que tinha méritos espirituais, que tinha créditos espirituais, e que era um médium dedicado em uma instituição espírita, e ele tinha uma filha. Eu não me lembro agora se é loucura e obsessão, nos bastidores da obsessão, não me lembro. E aí ele tem uma filha. Quando a filha chega na adolescência, 14, 15 anos, contrai uma doença cruel, uma leucemia, se não me falha a memória. E iria caminhar para a desencarnação. Estava no programa dela. Esse pai desespera como essa viúva. Esse pai pede insistentemente. Ele saía do corpo e continuava orando fora do corpo. Bezerra de Menezes veio visitá-lo e ele se jogou nos pés de Bezerra e disse assim: Bezerra, você foi pai na terra. Você foi genitor nesse mundo. Você sabe o que é a dor de um filho doente, porque você teve filho doente e até perdeu filhos. Acode o meu coração. Se eu tenho algum mérito espiritual, recorre aos benfeitores da vida maior para alterar o programa dela e eu faço o que você quiser. Se eu tenho algum mérito, passa meu mérito para ela. Transferência de mérito. E aí Bezerra diz: meu filho, você não sabe o que está pedindo. Está na programação dela, é necessário. E ele disse: o que eu puder fazer, eu vou evangelizar. Ela já está na evangelização do centro, mas se for possível, eu dobro a evangelização dela. Eu passo a minha vida me dedicando à espiritualização dela. Meu filho, a sua filha é uma companheira nossa, nós receberemos ela aqui, mas ela vem de muitos erros do passado. Você não sabe o que você está pedindo. Ela vai reincidir em antigos equívocos. A desencarnação breve está programada para ela poder aprender com a experiência. Ele disse: mas eu não vou aguentar como pai. Peço a você, interceda. Insistiu tanto que Bezerra diz assim: eu vou levar o seu requerimento. E foi aceito. Foi aceito e a cura se processou. A cura operou. Passou um tempo. Ela entrou na idade adulta, jovem adulta, 20 e poucos anos, começou a namorar, estabeleceu um vínculo com alguém do passado que ela encontrou, e na decepção amorosa ela cometeu suicídio. Que vinha de suicídios anteriores. Ela voltou e reiterou o equívoco. Esse pai ficou atormentado, saía do corpo, se culpando: a culpa é minha, a culpa é minha. Bezerra: não, meu filho. Você fez a sua parte. O alto te concedeu. Você tem méritos para isso. Mas ela não soube aproveitar mais uma vez. Você tem os seus méritos de ter tentado, e ele realmente se dedicou a ela. Mas ela tem o livre-arbítrio dela, tem as escolhas dela, ela não soube aproveitar. O calcanhar de Aquiles dela é na área amorosa. Diante da decepção amorosa, ela reage mal. Ela vem de antigos suicídios assim.
Mas não se desespere, porque ela vai ter outras oportunidades, outras chances, etc. Esse caso, embora seja um caso forte, ilustra bem a nossa relação com o alto. A nossa relação com o alto, a resignação com o alto. É claro que ele não falhou na missão dele, né? Mas não dependia só dele. Mas veja que até o programa reencarnatório pode ser alterado. Pode ser alterado. Né? Agora, no caso ali, não saiu exitoso. Podia sair? Podia. Ela podia ter vencido, assimilado bem as lições e vencido a reencarnação. Mas ele agiu como a viúva, que diante das injustiças, diante da imaturidade da filha, intercedeu junto dela e conseguiu um acréscimo. Então, imaginemos, portanto, Marilda, quando não tivermos mais a imaturidade como ela teve, como é que vai ser a nossa conexão com o alto? Vai ser a conexão desse pai. Vai ser a conexão desse sujeito. Que mais tarde se sentiu culpado, mas Bezerra de Menezes o consolou e ele superou, percebendo que havia feito a parte dele. E futuramente a filha iria também aprender com aquela experiência, porque iria ficar marcado nela, aquela experiência que ela perdeu aquela oportunidade. Então, a viúva, a parábola da viúva e do juiz, não fala apenas numa oração sem ação, mas fala numa insistência no bem. Afinal de contas, a insistência no bem já é uma oração, já é uma prece constante.